Moral Orel é uma série muito inteligente, instigante e também polêmica. Nesse vídeo, vamos falar de alguns casos em que o show questionou a moralidade religiosa. Fala galera, meu nome é William, o seu apresentador favorito, ou pelo menos eu espero que seja. Bem-vindo de volta a um vídeo no seu canal favorito, também eu espero que seja. Hoje estamos falando novamente de Moral Orel e das polêmicas que esse show já teve com a religião, e como essa série maravilhosa e subestimada fez críticas ferrenhas à moralidade da religião. Se você ficou interessado em saber mais sobre toda essa treta, deixa aquele like maravilhoso e se curte os vídeos que a gente posta aqui e não quer perder nenhum vídeo futuro, considere se inscrever no canal. Mas para você que caiu aqui de paraquedas e está se perguntando que carambas é Moral Orel? Moral Orel foi uma série animada, lançada entre os anos de 2005 a 2008 e produzida em stop motion. A série foi exibida no Adult Swim e satirizava muito o fundamentalismo religioso dentro da comunidade cristã bem conservadora que era a cidade onde os personagens viviam. A série parodiava os programas saudáveis e baseados na fé dos anos 50, evoluindo para uma exploração muito mais profunda da hipocrisia da religião, algo que vamos falar aqui nesse vídeo, e também de contradições morais e os efeitos prejudiciais de dogmas extremos. Por meio de uma sátira inteligente, Moral Orel desafiou a moralidade religiosa. São pontos que se interligam, mas também podem ser observados separadamente, como por exemplo, o primeiro ponto que eu quero falar aqui no vídeo que Moral Orel abordou muito, que é a hipocrisia religiosa e o literalismo. Se você levar as coisas muito no literal, pode dar ruim. Pois bem, a série critica a hipocrisia prevalente na cidade devotamente protestante de Moraltown, que é a cidade onde os personagens vivem. Os moradores, embora defendam valores cristãos rigorosos, frequentemente se envolvem em comportamentos imorais como adultério, alcoolismo e abuso, justificando suas ações por meio de interpretações completamente seletivas da Bíblia, por exemplo. O protagonista, o Orel, é um garoto ingênuo e devoto, que segue sinceramente os ensinamentos transmitidos por sua igreja, e também figuras de autoridade na vida dele, como o pai dele, enfim, diretor da escola e tudo mais. Suas interpretações literais e as tentativas de praticar esses ensinamentos frequentemente levam a resultados não intencionais, no mínimo, e completamente desastrosos, no máximo, destacando o absurdo desse literalismo religioso que não é nada questionado. I hope you love it as much as I love you. No primeiro episódio, por exemplo, chamado The Lord's Greatest Gift, ou O Maior Presente de Deus, o nosso querido Orel aprende que a vida é o maior presente de Deus e que aqueles enterrados estão rejeitando esse presente, de forma literal, para retificar esse desrespeito que ele viu ali desses mortos que não... Tipo, mano, tu não pode morrer, continua vivo. Ele usa um livro proibido, o Necronomicon, alguma coisa assim, para ressuscitar os mortos, causando muita confusão, no mínimo. No máximo, ele traz um surto de zumbis para a cidade de Moraltown. Os habitantes da cidade, em vez de abordar o caos e tudo o que está acontecendo de uma forma adulta e lógica, decidem focar nos mortos-vivos que agora estão nus. Decidem focar nos mortos-vivos que estão pelados. Onde já se viu? Não pode andar pelado. Enfatizando a moralidade completamente superficial da cidade, mostrando algumas prioridades completamente equivocadas e essa hipocrisia dentro de comunidades religiosas. A nudez, por exemplo, é ruim, mas ser um completo alcoólatra e agredir a esposa, talvez não seja tão ruim assim. Ok, talvez eu tenha colocado um exemplo um tanto quanto extremo. Mas você entendeu do que eu tô querendo falar. Agora a gente segue para o segundo ponto, que como eu falei antes, se interligam, mas que também são pontos representados separadamente na série. Como esse aqui, que é a crítica do dogma religioso e também da fé cega. São completos míopes. A série desafia muito esse tipo de pensamento, seguir cegamente um dogma religioso, e como a fé inquestionável de alguns cidadãos da cidade pode levar à ignorância e também ao sofrimento tanto dessa pessoa como de várias outras. O pai do Orel, por exemplo, o Clay Pumpington, ele exemplifica os perigos do autoritarismo em lares religiosos, como um alcoólatra abusivo. Tá vendo? Aquele exemplo meu antes não foi tão extremo assim, de ser um alcoólatra e bater nas pessoas. O Clay, pai do Orel, faz isso. Enfim, ele, o Clay, impõe disciplina religiosa por meio do medo e também da violência, usando sistemas morais bem rígidos para controlar o seu filho e também a sua esposa.
Por exemplo, no episódio de 2 partes chamado Natureza, lá no final da 2ª temporada, o Clay leva o Orel para uma viagem de caça e pretende ter uma experiência de união com seu filho. No entanto, a masculinidade tóxica do Clay e as justificativas para a crueldade completamente rasas que ele dá, sob o disfarce de ensinamentos religiosos, transformam essa viagem em um evento completamente traumático para a infância do Orel. Em vez de transmitir lições de vida valiosas que um pai pode transmitir para um filho, o Clay submete o seu pequeno filho a um abuso psicológico, revelando como essa moralidade religiosa completamente distorcida e estrita mascara algumas questões muito mais profundas, como o controle e essa repressão emocional que foi feita com o nosso querido Orel. E por falar em repressão, temos algo muito interessante no nosso próximo ponto aqui, que fala sobre a sexualidade e repressão causados por essa moralidade religiosa extrema. A série oferece uma crítica bem sincera de como as comunidades religiosas lidam com a sexualidade. E eu vou te falar, te dando um spoiler, não é um jeito muito bom de lidar com esse tema. Moral Orel expõe como os ensinamentos religiosos muitas vezes fomentam a culpa, a repressão e a ignorância quanto ao tema da sexualidade. Por exemplo, no episódio God's Chef, que é o 2º episódio da 1ª temporada, o Orel descobre a masturbação. Ele descobriu como descabelar o palhaço e puxar o pescoço do marreco. Só que, cara, depois de ouvir que isso é um pecado grande, ele entende mal o conceito da procriação, porque obviamente ninguém ensinou pra ele direito. Então ele começa a entrar no meio da casa lá das pessoas, do nada à noite, tentando engravidar as mulheres, usando o seu saco de confeitar. Obviamente ele consegue, porque aqui é uma série animada, e isso gera consequências, no mínimo engraçadas, mas também confusão do caramba. Tudo isso destaca a confusão e as ações equivocadas que podem resultar de uma educação sexual inadequada ou quando não se diz a verdade para as pessoas. Além disso, o show também se aprofunda na repressão da identidade sexual, lá na cidade de Moraltown. Os personagens lutam contra os seus desejos, forçando eles a serem suprimidos devido a expectativas muitas vezes sociais e várias vezes religiosas. Então temos uma receita para o fracasso. Primeiro, não contar toda a história para uma criança, por exemplo. Meias verdades podem levar a caminhos não muito legais. E com isso você soma a repressão, tanto de pensamento quanto de identidade, e você tem a receita para o desastre. Desastre esse que continua com o nosso próximo ponto. O show também critica fortemente como é aplicada a censura religiosa. A série aborda de forma muito inteligente essa censura religiosa e a supressão do pensamento independente. Eu vou te explicar tudo com meias verdades, eu vou reprimir qualquer coisa que você comece a sentir e eu vou censurar quaisquer pensamentos que você comece a ter, de forma independente, é claro. Isso acontece, por exemplo, no episódio Ofensividade, que é o episódio número 5, lá da 2ª temporada. O que acontece nesse episódio? O Orel toma para si a responsabilidade de protestar contra qualquer coisa que ele considera ofensiva. E tem em mente que ele cresceu com uma criação bem estrita. Foi implantada na cabeça dele uma moralidade muito proibitiva, no mínimo. Isso tudo leva a proibições em toda a cidade de vários itens e, obviamente, também de comportamentos. E de pensamentos, por que não? Essas ações totalmente exageradas do Orel resultam em consequências talvez não intencionais, incluindo a suspensão de todas as liberdades pessoais na cidade. O episódio satiriza como as instituições religiosas podem criar ambientes completamente opressivos ao sufocar essa livre expressão não só nas ações, como também no pensamento. Episódios e temas como esses mostram que o que começou como uma comédia absurda logo se tornou uma das séries animadas mais profundas e talvez perturbadoras de toda a TV. Moral Orel não apenas zombou da hipocrisia religiosa, mas também explorou temas como o abuso, repressão e como o fanatismo religioso pode ser muito perigoso. Mesmo sendo cancelada após apenas 3 temporadas, a série impactou e continua impactando até os dias de hoje. Mas e você? Já assistiu Moral Orel? Você que chegou aqui de paraquedas, por exemplo. E você que está aqui no vídeo até agora, muito obrigado. E deixe o seu comentário, por favor. O que você acha da crítica que a série fez? Conta aqui pra gente. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso. E se gosta do nosso conteúdo e não quer perder absolutamente nada, considere se inscrever aqui. Estamos postando muito conteúdo para vocês. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá.
Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!